Essa noite, Pastor Diogo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. É a tortura do Coutinho, amém? Aleluias. Boa noite, amada igreja. Shalom mais uma vez. Como é que está seu coração nessa noite? Como é que está o seu entusiasmo nessa noite? A palavra entusiasmo significa ser cheio de Deus. Estar cheio de Deus não é fácil nessa geração que nós estamos vivendo. Porque quando fala de estar cheio de Deus, estamos falando que nós estamos vazios de outras coisas. E no meio onde que às vezes você não tem controle daquilo que está acontecendo, no meio de tantas falácias, no meio de tantos problemas, você olha assim e você às vezes é mais dominado pelo problema. Tudo aquilo que rouba o seu tempo, tudo aquilo que rouba a sua paz, esse é o seu Senhor. Às vezes você olha para alguém e diz, poxa, eu não gosto daquela pessoa, e ela fala alguma coisa que te ofende. Automaticamente, quando você não libera aquela pessoa, ela se torna o seu Senhor. Porque ela vai roubar a sua mente durante o restante do dia. Você vai ficar pensando naquilo que ela falou, naquilo que ela deixou de falar, ou na atitude da pessoa. Então cuidado com aquilo que tira a sua paz. Cuidado com aquilo que rouba o seu tempo. Às vezes hoje o que é o seu Senhor são as contas que vão começar começa agora no começo do mês. Talvez o seu Senhor é alguém que você não gosta e você vai ter que voltar a conviver com essa pessoa, mas de repente você vai ter que dividir um ambiente de espaço de trabalho, de repente você vai ter que dividir uma rua com essa pessoa. Então não deixe nada roubar a sua paz, não deixe nada ser o seu Senhor, a menos que seja Deus, a menos que seja Jesus, amém? Então quando vinha algo roubar a sua paz, quando vinha algo roubar o seu tempo, lembre do Senhor Jesus. Lembre do Senhor Jesus e entregue seu coração a Ele. E comece rapidamente. Você não pode impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho. Assim disse Martinho Lutero. Porque às vezes vai vir pensamento, às vezes vai vir ofensa, às vezes vai vir situações. E você não é um robô que você não sente as coisas. Mas você tem que aprender a converter a sua mente. É por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas tenham a mente renovada pelo poder do Espírito. Ou seja, é você entender que aquela situação vai prejudicar uma área específica da sua vida. Vai tirar a sua qualidade. Porque aquilo que te escraviza, a ideia de alguém ser escravo, é que ele não consiga dar o melhor dele. Então não deixe as coisas roubar o seu melhor. Não deixe uma situação roubar o seu melhor. Não ande com os seus ombros sobrecarregados de problema. Não ande com a sua mente atordoada. Não ande com a sua mente aterrorizada pelo medo. Mas lembre de um Jesus que ressuscitou. Lembre de um Jesus que disse que estaria convosco todos os dias até a consumação do século. E lembrar disso não é você ter um bom pensamento, mas é você ter fé. Não é você ser um alienado à religião, mas é você ter convicção da pessoa de Jesus andando convosco. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 28. Aleluias, glória a Deus. Veio incendiários aqui nessa noite? Aleluias. Quem achou e quiser se colocar em pé, reverência à palavra. Aleluias, glória a Deus. Igreja, para a igreja avançar, para a igreja crescer, ela precisa ter uma experiência de novo nascimento. Você precisa ter a sua experiência com Jesus. É necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. E não é sobre você ter um dia um encontro nas águas, não é você um dia ter levantado a mão na igreja, mas é o dia que você decidiu morrer e o dia que Jesus vai te ressuscitar. Às vezes as pessoas olham para você e perguntam, como é que você escolheu seguir a Jesus? Como é que você escolheu viver para Jesus? Você tem que entender que não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu.
Você tem que entender que foi Ele que te escolheu, e Ele te escolher tem alguns encargos, tem algumas coisas que você não vai querer. Quando você para observar José, ele não escolheu ser governante, mas foi Deus que levantaria ele como governante. Se você parar para pensar, tem coisas que não foi você que escolheu, mas foi Deus que te chamou. E você vai ter que passar pelo processo de um aprovado para isso. É necessário passar por esse processo de aprovação. Mas eu não queria, quando você começa a se encaixar no quadro que Deus te chamou para você estar, você vai começar a ser criado um desejo pelo teu coração. O peixe não escolheu viver debaixo d'água, mas Deus criou ele com as características específicas para ele viver debaixo d'água. Então ele não pode chegar e dizer: a partir de agora eu quero voar. A anatomia dele não foi preparada para ele voar. Você tem que entender para o que Deus te chamou. Você tem que entender qual é o seu propósito. Porque você foi feito para um propósito. Você foi feito para um propósito. Quando eu falo de propósito, eu não estou falando de uma função na igreja. Eu não estou falando de um ministério. Na maioria das vezes vai sim, o seu propósito vai começar a fluir através de uma função na igreja. Mas eu não sou pregador só quando coloco o microfone na minha mão e eu estou diante de pessoas. Como diz Billy Graham, pregue o máximo que puder. Se possível, use palavras. Amém? Romanos 8, verso 28 diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Presta atenção nesses itens que eu vou falar agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas mudas, indo para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu precisava ler todo esse texto agora. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Se permita dar esse tempo de qualidade para Deus. Coloque amor naquilo que você vai ouvir. Coloque amor naquilo que você vai ouvir. E coloque isso nesse momento como se estivesse apenas eu e você. Como se mais ninguém precisasse ouvir essa mensagem, só você. Como se Deus tivesse te pego pela mão e te trago aqui, te colocado aqui. Porque você veio buscar uma palavra. Ramada canchoro lobra labada basubre lima da canchoro.
Fecha seus olhos, se esvazie nessa noite. Firme os seus 2 pés no chão nessa noite. E coloque todo o seu peso sobre os pés. E deixa essas preocupações, deixa esses medos, deixa essa ansiedade toda sobre o chão. Mas esteja aberto sobre a sua cabeça, para que o Senhor Ele te use nessa noite como um canal, como um portal, que possa limpar, que possa purificar a sua mente, que possa purificar o seu coração. Talvez a decisão que você está prestes a tomar esses dias não é a decisão que Deus escolheu para você. Na verdade, Deus não escolhe decisões, mas Ele indica caminhos. Na verdade, Ele não indica caminhos, Ele indica um caminho. E talvez você está procurando essa resposta. Deus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher nesse momento, por esse jovem, por essa adolescente, por esse adolescente. Eu sei que o Senhor é aquele que prescuta os corações. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode nos guiar em meio ao caos. Só o Senhor pode nos fazer andar sobre as águas e se teletransportado se preciso. Mas que todo espírito de confusão, todo espírito de confusão possa ser neutralizado nesses lares esses dias, ó Pai. Lança para fora aí, conversa com Jesus nesse momento. É só você e Ele. Dê um tempo de qualidade de adoração a Ele. Não é sobre as suas obras, mas é sobre porque Ele te escolheu. Meu Deus, nós queremos nessa noite, Pai amado, te entregar esse tempo aqui de adoração. E nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Então fala Tu, Senhor, não eu. Fala Tu, Senhor, não eu, Pai. Fica à vontade, Pai amado, para poder falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Você já glorificou a Jesus hoje? Dá um glória a Deus aí. Você precisa soltar, seu corpo sente necessidade que você glorifique a Deus. A Bíblia diz que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. E o Filho de Deus, ele tem identidade. Porque o pai, quando ele corrige, ele precisa corrigir o filho. O pai não corrige o vizinho, o filho do vizinho. Ele corrige os dele. Ele corrige aqueles que ele chamou. Então tem coisas que você vai olhar assim e vai falar: poxa, por que eu estou passando isso? É porque o Senhor está te colocando em um momento de pressão e compressão para um tempo de crescimento necessário. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui de Romanos 8, ele vem falando sobre a carta, ele vem falando para os romanos. Ele vem falando para a igreja de Roma. E aquele povo, ele tem vários deuses, ele tem várias maneiras de adorar. É um povo culto, é um povo que aprendeu na escola necessária. Não era como alguns outros que eram iletrados. Então o apóstolo Paulo, ele tem que ter todo o cuidado naquilo que ele vai falar. E aqui, quando nós olhamos capítulo 8, verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele não está em uma posição favorável. O apóstolo Paulo, ele já passou por diversas prisões, já tomou vários açoites. E agora ele está pregando e dizendo: olha, o Senhor que me chamou, é Ele que tem estado comigo. É Ele que tem cuidado de mim. E o problema não é o governo de Roma, o problema não é César. O problema não são os demônios, não são as pessoas que estão levantando para poder acabar com Cristo, acabar com esse evangelho a qual Cristo me entregou, acabar com aquilo que o Senhor entregou para nós. Não é as palavras das pessoas que vai nos parar, que vai me parar, porque o Senhor, Ele tem cuidado de mim. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele diz: em Cristo somos mais do que vencedores. É gostoso falar isso quando você termina de ser empregado, ou quando você ganha uma promoção no seu trabalho, ou quando você conhece a pessoa que você vai amar o resto da sua vida.
ou quando você é agraciado por uma família, ou quando você está em uma fase boa da sua vida. Mas falar isso quando você está em uma prisão sendo açoitado. Falar isso quando você não tem mais ninguém para poder te apoiar. Falar isso quando você está passando um período de transição muito dolorosa, ou a sua vida está correndo um risco de um desemprego, ou a sua vida está correndo um risco de um término em um relacionamento com uma pessoa que você ama, ou você vai se afastar dos seus filhos, ou não sei qual é a decisão que você vai, não sei qual é a situação que você está prestes a atravessar. Mas o Senhor, Ele conhece teu coração. E só pelo fato de você fugir da situação para poder se encontrar em um ambiente com Deus, Deus, Ele ama demais isso. Ele ama demais isso quando você consegue se encontrar nesse lugar. E não estou falando de um lugar geográfico, mas estou falando de você abrir o seu coração para você poder se encontrar com Ele, que é o maior centro de reunião, é o seu coração com Jesus. É você poder se assentar com Jesus e falar: eu vim aqui falar contigo. Eu vim aqui falar sobre essa dificuldade. Eu vim aqui falar sobre esse problema. Eu vim aqui falar sobre essa fraqueza. Eu vim aqui falar sobre essa vontade de desistir. Eu vim aqui falar sobre essa vontade de fugir, de correr. Mas eu sei que tu tens palavra de vida eterna. Eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor me escolheu. E quando o Senhor escolhe alguém, quando Deus, Ele escolhe alguém, Ele promove, Ele cuida. Quando a gente para lembrar o capítulo 6 de Daniel, depois de Daniel ter passado uma fase, depois de Daniel ter confrontado Nabucodonosor, depois de ele ter falado: olha, Nabucodonosor, está acontecendo muita bagunça, muita baderna aqui no seu governo, no seu reino, e vai chegar o dia que você vai comer capim, você vai ser como um cavalo, você vai ser como um animal, você vai perder todo o seu intelecto. Eu estou aqui te confrontando, mas é necessário. E Nabucodonosor, ele passa por todos, do capítulo 4, isso de Daniel. Depois que ele passa por tudo aquilo, ele reconhece o Deus de Daniel, e ele faz um decreto falando sobre o Deus de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele começou a se destacar dentre as outras pessoas. E no capítulo 6, a Bíblia fala que foram separados 120 governantes de províncias. Desses 120, escolheram 3 governadores para poder os 120 prestar conta a esses 3 governadores. Desses 3 governadores agora, eles tinham que escolher um governador geral. E aquele que olhava, aquele que era braço direito do rei, ele olha assim e fala: já achei quem vai ser o governador geral. Governador geral será Daniel. Governador geral será Daniel. E quando aqueles outros escutam aquilo e sabem da conduta de Daniel, a Bíblia diz que eles tentaram procurar alguma falha em Daniel, só que Daniel era irrepreensível. Daniel era alguém que olhava assim e não conseguia enxergar dolo nele. Talvez você olhe para si e diz: eu não sei, eu não sou como Daniel. Talvez você olhe para si e olhe assim e fala: tantas imperfeições eu enxergo em mim. Quão longe eu estou de um padrão de perfeição, é um padrão que possa ser, alguém possa olhar e possa dizer: aquela é minha referência. Mas quando eu falo de Daniel, eu não estou falando de um padrão impossível de ser alcançado, mas eu falo de alguém que entende quem é, e tem esse desejo, esse anseio, e começa a lutar por essa transformação. Ensino e estudo vai te ensinar a conviver com pessoas, ou te tornar mais arrogante. Mas o Evangelho, o sangue de Cristo, te faz ser uma pessoa mais humilde, transformada. Quando você encontra o Evangelho não pode ser uma religião que vai entrar para poder te agregar como algo que vai te trazer agora uma melhor oratória, ou vai te ensinar agora a você cantar músicas ou a memorizar trechos da Bíblia. O Evangelho de Jesus é: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus é: você precisa morrer, você precisa abrir mão de tudo, porque eu vou te reconstruir. Eu vou te dar uma identidade. Eu vou te dar uma identidade. As pessoas conseguem chegar na religião, mas não conseguem adentrar no reino. E você tem que entender: não existe religião errada,
existem reinos errados. Como assim, pastor? O que você está falando é perigoso. Deus não tem problema com religião. Deus tem problema quem você está servindo. Porque você foi feito unicamente para poder servir. Quando eu falo de servir um rei, é servir só Ele. É você ter um tempo de encontro com Ele. É você entender a revelação que Ele está dando para esses dias. É você entender e desarticular as obras de Satanás. É você desfazer as obras das trevas. É você resgatar pessoas das trevas para a luz. E isso é só um período. Isso é um período inicial. Porque vai chegar o dia quando você começa a andar com Jesus, você começa a andar com Deus. É um período de tanta intimidade que você não vai mais desfazer as obras de Satanás. Satanás que vai tentar desfazer as suas obras. Porque você vai estar andando à frente. Quem vai fazer a sua agenda não é mais Satanás. Porque toda vez que você precisa ir desfazer algo que Satanás fez, você está seguindo a agenda de Satanás. Mas quando você começa a andar à frente, em um tempo de revelação, em um tempo de poder, na época que o apóstolo Pedro, ele nasceu de novo, ele teve encontro com o Espírito Santo, agora bastava passar a sombra dele. Ele não precisava mais de uma imposição de mão, ele não precisava mais de fazer algo assim que vou orar aqui um mês para que você seja curado, não. O que ele carregava era muito maior. Então era um tempo que ele conseguia passar próximo às pessoas, e a Bíblia diz que a sombra dele curava pessoas. Ele não precisava chegar um mês que eu te digo, o capiroto dos quanto vaza agora, não. Porque quando você estabelece um altar para Jesus, e nesse altar há brasas do céu, nesse altar é estabelecido algo extremamente poderoso. Satanás, ele sabe que ele não pode dividir aquele ambiente com você. Satanás, ele sabe que aquele ambiente não é mais permitido para ele. Eu gosto, às vezes, de me encontrar com pessoas do bandismo, pessoas que levam a sério o bandismo, porque a maioria delas reconhece quem eu sou, e não é porque eu carrego um título de pastor, mas é naquilo que o Senhor me chamou, naquilo que Deus ele me chamou, naquilo que Deus ele me direcionou. E quando eu entendo isso, uma vez mesmo na academia eu estava e já aconteceu isso umas 2 vezes. E um jovem chegou assim e falou bem assim: quem é o seu guia? Aí eu falei: meu amigo, o meu guia é o Espírito Santo. Ele falou: você é crente, né? Eu falei: crente até o diabo é. Eu usei aquela frase que os antigos falavam. Eu falei: eu sou aquele que eu movo o reino de Deus. Aí ele ficou curioso, passou uns dias. Aí novamente ele me chamou assim e falou: eu perguntei por que é que o meu guia não entra toda vez que você está aqui. Aí eu falei: aquele velho corcunda que fica lá fora é seu guia? Aí ele abriu o olho do tamanho do meu, quase, mais ou menos. Ele falou: eu falei: cara, o que eu carrego é muito maior do que o que você carrega. O que está em mim é muito maior do que o que está em você, do que o que está nele. Você precisa entender que Deus ele nos chamou para isso. Deus ele nos chamou para isso. Quando você começa a viver esse tipo de intimidade com Deus, você não precisa ficar dizendo: não, você é do diabo, você vai para o inferno. Você não precisa apontar, porque o padrão correto não é você apontar. O padrão correto é as pessoas conseguirem olhar e identificar o Espírito de Deus em você. Daniel vivia em um tempo onde que o Espírito Santo não vivia, não habitava nas pessoas. O Espírito Santo ele vinha para uma obra específica e retornava para Deus. E mesmo assim ele conseguia atrair o Espírito Santo 3 vezes durante o dia. A Bíblia diz que ele dobrava o joelho e ele começava a abençoar a nação, porque ele entendia que Babilônia não era a casa dele. Ele entendia que era só um tempo, entendia que era só uma passagem, entendia que era só uma fase. Então ele não abriu mão daquilo que Deus entregou para ele. Você tem que entender que isso que você está passando é uma fase. Você não pode abrir mão da família que o Senhor te entregou um dia. Você não pode abrir mão do ministério que Deus te entregou um dia. Não desista.
A brasa tem que estar aí dentro, o fogo tem que estar aceso aí dentro. Você não pode desistir, você não pode parar. Quando você cansar, não é para você desistir, é para você descansar. É apenas para você descansar e continuar. Quando aqueles homens não encontraram dolo, ele falou: só tem uma coisa que nós podemos pegar, Daniel. O que é? Se nós levantarmos um decreto que só pode adorar o Deus do rei Dário, do nosso Senhor, do nosso rei, certamente ele será pego nesse decreto. Porque Daniel, ele era apaixonado por Deus. Daniel, ele era apaixonado por Deus. Ele não tinha a vida dele como preciosa, mas Deus tinha a vida de Daniel como preciosa. É por isso que Deus guardou tantas vezes Daniel da morte, porque Daniel tinha utilidade para Deus. Sabe por que você não morreu ainda? Porque Deus enxerga utilidade em você. Porque Deus te ama, porque Deus entende que esse processo que você vai passar, você tem que entender ele o mais rápido possível, para você dar a devida resposta. Foram lá, conversaram com o rei, todos foram juntos. Rei, nós queremos levantar um decreto que durante 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus que não seja o seu. Ninguém pode adorar. O rei concordou com aquilo, não viu problema naquela hora. Cuidado as alianças que você faz sem pensar e sem observar. Cuidado os presentes que você recebe sem você orar, sem você entregar, sem você apresentar a Deus. Cuidado as pessoas que entram na sua embarcação, que entram na sua vida e você não analisa. Não estou falando sobre você rejeitar pessoas. Não, você não pode rejeitar pessoas. Mas eu falo sobre colocar essas pessoas na sua mesa. Eu falo sobre levar essas pessoas para o seu lugar secreto. Levar essas pessoas para o seu lugar de intimidade. Amar, você tem que amar a todos. Mas lugar de intimidade. Ei, você tem que entender isso. Jesus escolheu 12, dentre os 12 tinha 3 que estavam mais próximos a ele. Dentre os 3 tinha um discípulo amado, João. Você precisa entender esse nível de pessoas que tem que estar andando com você. Você tem que parar de andar com pessoas que não acreditam nos sonhos que Deus deu a você. Você tem que parar de andar com pessoas que não acreditam que a sua família foi Deus que entregou para você. Você tem que parar de ouvir certo tipo de conselho que tudo que você faz, não vai dar certo, não. Ei! Tomar cuidado. Guarda o teu coração, guarda o teu olhar. Quando eu entendo isso, o rei, ele assina aquele decreto e ele diz: não, tá, beleza. E a Bíblia diz que aqueles homens passaram a vigiar Daniel. E Daniel, ele não parou de orar, então foi fácil de encontrar Daniel. Quando eles observam, está Daniel lá. Eu consigo imaginar o tapete estendido, Daniel de joelho. Sabe por quê? Satanás, ele não teme quem tem dons. Satanás não teme quem canta bonito. Satanás não teme quem fala bonito. Satanás, ele teme quem dobra o joelho no chão e tem intimidade com Deus. Por que você acha que Satanás fala tanto ao seu ouvido para você não dobrar o joelho? Porque Satanás, toda vez que você vai orar, a sua mente é bombardeada de problemas, de coisas, e você não se sente apto. Porque toda vez que você vai orar, você vem uma mente para você como você é sujo, como você não é digno, como você não é digna. Porque ele tem que atrapalhar aquele momento de reunião. Você não pode entrar para lá com convicção, senão ele perde. E quando eu falo Satanás, eu estou falando do Lúcifer, o grandão. Estou falando daquele acusador que te persegue, que tem uma função, que tem uma missão: fazer com que você não se encontre com a sua identidade, que você não encontre com o verdadeiro Jesus, com o verdadeiro amor. Então quando eles vão lá e observam, aí todos voltam ao rei e falam: rei, encontramos um homem adorando a outro Deus. O rei fala: assim como foi feito o decreto, podem executar ele, podem dar ele aos leões.
Então, rei, é aquele Daniel. Quando fala é aquele Daniel, a Bíblia diz que o rei ele fica consternado. Ele fica entristecido, ele fica arrasado. Ele coloca a mão na cabeça. E a Bíblia diz que ele tenta passar o resto daquele dia pensando uma maneira, procurando uma brecha na lei para ele poder livrar Daniel. Mas ele não consegue. Ele não consegue, então ele fica ali com o coração, vamos dizer agora, enlutado. Ele fica entristecido. E quando chega lá naquele momento que eles colocam Daniel e rolam uma pedra, quando eles fecham aquela porta, quando eles colocam uma pedra que Daniel não possa fugir, sabe o que eu consigo enxergar nessa pedra? Estou falando agora de possibilidades. Tem coisas que você vai olhar e vai falar, não existe mais possibilidade nessa situação. E quando você olhar para trás, o que tem é leões, o que tem é situações querendo te tragar, querendo te matar, querendo arrancar a sua vida, dizendo que a sua esperança já se passou, dizendo que nada mais pode ser feito. Mas o que levou Daniel àquela situação foi o amor que ele tinha a Deus. O que levou Daniel àquela situação era o coração apaixonado que ele tinha por Deus. Era a convicção daquilo que Deus iria fazer. Então Daniel não temeu. Mas ele ouve uma frase do rei: que o teu Deus que você adora todos os dias te guarde e te livre desse mal. Que o teu Deus te guarde, que o teu Deus te livre. E a Bíblia diz que naquele dia levaram músicos à sala do rei, levaram pessoas para poder levar instrumentos para que ele pudesse pegar no sono. Mas naquele dia ele não conseguiu dormir, a mente dele ficava lá, torcendo por Daniel, querendo a todo preço, a todo custo que Daniel saísse daquela situação. Vou te falar um negócio, tem situações que você fala bem assim: eu fui esquecido, ninguém mais se lembra de mim, ninguém mais me manda mensagem, tem situação que Deus vai fazer com que você passe sozinho, porque é preciso gerar uma maturidade aí dentro. Pessoas até se lembram de você, diz: olha, quando eu parar de fazer isso aqui, ou daqui a pouco quando eu sair do trabalho eu vou ligar, mandar uma mensagem. Quando eles vão mandar uma mensagem, Deus faz com que a pessoa se esqueça. Não, eu estou tratando ele, eu estou tratando ela, eu estou tratando ele, eu estou tratando ela. Esqueça. Deus quer saber como é que está a sua confiança esses dias. Deus quer saber onde que está realmente firmado o teu coração. É um tempo de maturidade necessária. É um tempo de maturidade precisa. E talvez você esteja rejeitando, talvez você esteja dizendo bem assim: mas não é isso que eu quero. Mas você não tem o querer quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo: eu estou rendido, faz dela o que o Senhor quiser, faz como o Senhor quiser. Então Ele vai fazer. Porque quem está com Jesus, ele está em uma constante evolução. É um constante crescimento. E o crescimento ele é gerado pelo sofrimento. O crescimento ele é gerado por uma dor. Você vai ter que viver acima da média. Você vai ter que andar. Você vai ter que entender que agora os seus parceiros vai ser leões às vezes querendo te tragar. Mas durante toda aquela noite, enquanto o rei não dormia, eu consigo identificar um Daniel no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto sono, dormindo na barriga dos leões ali do ladinho, ali, sabe, pegando o calor do leão. A Bíblia diz que quando chega no outro dia o rei, ele já vem argumentando. Enquanto aqueles homens demoram para abrir aquela porta, o rei vai perguntar: Daniel, você está aí? Daniel, você está vivo? Ali já estava sendo o primeiro devocional do Daniel. Era 3 vezes por dia. Aquele pela manhã ele já estava agradecendo a Deus. Leão de boca fechada, só vendo Daniel adorando a Deus, só vendo o próprio Jesus ali conversando com Daniel, vendo o próprio Jesus participando do devocional de Daniel. Daniel vai lá e dá uma resposta para poder acalmar o coração do rei. Rei, o meu Deus enviou um anjo aqui, e o anjo segurou a boca dos leões.
Tem pessoas que não vão entender como é que você vai sair dessa cova. Tem pessoas que não vão entender como é que você vai sair dessa situação. Principalmente os que estão próximos. Principalmente os que estão já determinou, já enxergaram como vai ser o seu fracasso, como vai ser a sua derrota. Mas eles não entendem o que é que Deus está trabalhando em você nesses dias. O que é que Deus está crescendo em você esses dias. Não rejeite o processo. Não rejeite o processo. Não rejeite, não murmure, não reclame. Mas adore a Deus. Adore a Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes de antemão, entregou. Ele entregou o filho dele amado, perfeito, por você. Será que você não é importante? Será? Foi por você, porque é nessa intimidade. Quando você tem um encontro aqui, nós estávamos aqui na segunda-feira, e quando eu perguntei a experiência de novo nascimento, e o presbítero Maciel começou a falar da experiência dele, e ele ouvia a voz de Jesus falando com ele. Foi por você. Aquela cruz era para você. Aquela cruz era para você. Quando você começa a entender isso, que hoje tem uma cruz vazia, mas o Senhor já passou nela, você tem que entender que o processo de pisadura é necessário. É necessário. Por suas pisaduras nós somos sarados, curados. É nesse nível que você precisa andar. É no nível de amor e de intimidade. A religião, ela pode até ter um efeito placebo. Mas tem que entender que a igreja não é o final das coisas, é o começo de tudo. Tem gente que acha que a fase dela, cheguei na igreja, agora está beleza. Não, a igreja é só o começo para um tempo de intimidade, para um tempo de... É por isso que a palavra igreja significa eclesia. Eclesia significa de dentro para fora, ser lançado para fora. É ir, é quando você entende essa paixão, você fala o quê? Existe um mundo aí fora, existe algo, existe pessoas para serem tocadas, existe pessoas para receber essa porção de Deus. Sabe quando é que você nunca terá um encontro com Jesus, uma experiência de novo nascimento? Toda vez que você olha para si e diz bem assim: mas eu não posso deixar minha família, eu não posso deixar meu emprego e a cidade que eu amo. Você está dizendo: Deus, não, desista de mim, por favor, desista de mim. Mas no dia que você falar assim: Senhor, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Não importa para onde o Senhor vai me levar, não importa para onde o Senhor vai me mandar, eu quero estar no centro da tua vontade, no centro do teu querer. A maioria das pessoas que eu converso falam bem assim: o que é que te trouxe alumínio? Por que é que você ainda está em alumínio? Eu estou no centro da vontade de Deus. Hoje Deus me quer aqui. Hoje Deus me quer aqui. E isso consiste em você não ver o seu sobrinho crescendo, você vê a sua mãe uma vez por ano, uma vez em 3 anos. Isso consiste em você não estar próximo dos seus parentes quando eles morrem, dos seus amigos quando eles estão passando situação difícil. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Você precisa entender isso. Você precisa entender que você não foi lançado em um lugar para você apenas passar uma temporada. Mas você precisa vencer as temporadas, vencer as etapas. Tem um galardão de Deus para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É muito mais do que você pegar um microfone, é muito mais do que você memorizar músicas e versículos. Existe um lugar de relacionamento. Existe um lugar de relacionamento. Existe um lugar que é acessado por Deus. Existe um lugar onde que você pode sentir o cheiro do perfume dele. Pode sentir o abraço quente, apertado e poderoso dele. Existe um lugar. Para isso você vai ter que ser renovado por ele. Para isso você vai ter que passar pelo processo necessário.
Essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração nessa noite. Que você não se perca, que você não deixe o barulho da adversidade ser maior do que o local da intimidade. Não deixe. Ninguém pode te atrapalhar, nada vos separará do amor de Deus. Nada, nada, nada. Nem o presente, nem o futuro, nem profundidade, nem altura. Nada, nada. Nem anjos, nem demônios, ou qualquer outra criatura. Nada, nada, nada pode te impedir de você estar com Jesus. Só você mesmo, só você. É uma questão de decisão, ir ou não ir. Repita comigo: nada pode me separar do amor de Jesus. Nada pode me separar do amor de Jesus. Mas eu também preciso amar Ele. Você também precisa amar Ele. Porque o amor dele sobre você é indubitável. Mas você ama Ele. É uma questão de decisão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim: todos os dias somos entregues à morte, como ovelha indo ao matadouro. Todos os dias. Ele está falando sobre possibilidades. Ele está falando sobre ofertas da própria Roma, os próprios romanos mandando imperadores falar com ele: ei, faz o seguinte, desiste dessa ideia aí do cristianismo, porque você estava crescendo, você tinha a carta de aprovação do rei. Então todo dia ele tinha que olhar, decidir os irmãos que abandonaram ele, os açoites que ele iria levar, e uma oportunidade dele seguir a vida dele. Só que aquele que é marcado por Jesus, aquele que teve um processo de novo nascimento, desistir, fugir não é mais uma opção. Aquele que passou 3 dias cegos, sendo ministrado por Jesus, depois 3 anos recebendo o ensino de Jesus, aquele que foi levado ao terceiro céu, teve experiência de reconhecimento. Você que se encontrou com a religião, é fácil desistir. Mas se você se encontrar com o reino, é impossível. Eu quero orar com você, se coloque de pé. Grupo de louvor. Aleluias. A entrega já vai se entregando já nesse momento. Vai conversando com Ele. Vai falando com Ele, vai... Ramada Canchoro.